a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olá, estamos aqui no Assuntos em Família com mais uma novidade, um programa interessantíssimo para vocês hoje. O tema é partomática e estamos aqui com dois adolescentes, o Henrique e a Cauane, que vão nos contar o que eles andam fazendo na disciplina de matemática. Vamos ver, a gente sabe que eles desenvolveram um trabalho e também já apresentaram esse trabalho em algumas feiras, né? Então vamos conhecer um pouquinho, porque vocês vão se surpreender pelo tema que eles escolheram, tá bom? Vamos ver, Henrique, qual foi a ideia de vocês, de quem foi a ideia, afinal de contas, né? Como vocês se encontraram, se uniram e para que esse trabalho, se era realmente só para disciplina ou então, né? Se vocês fizeram um trabalho para a escola, tá? Vamos conhecer mais. O trabalho tem o tema o parto e o tema do projeto foi escolhido por mim, porque meu pai é obstetra e como ele é obstetra, eu acabo convivendo com esse assunto no meu dia a dia. E com isso eu tive acesso a vários dados. E esses dados, como o nosso colégio já tem uma tradição em feiras de matemática, eu resolvi mostrar para a professora esses dados relacionados ao tema. E ela gostou da ideia e a gente acabou fazendo trabalho relacionado a esse tema. Quer dizer, então, que o teu pai teve aí uma pontinha de contribuição nesse trabalho? Pelo menos a começar pela tua ideia. Com certeza, com certeza. Ele teve grande participação, nos mostrou alguns dados, mostrou como é essa realidade, na verdade. Vemos que a situação no Brasil, na verdade, é muito distorcida do que deveria ser, do que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza. Vimos também que, no Brasil, o número de partos cesarianas ultrapassa muito o número de partos normais, sendo que essa OMS, Organização Mundial da Saúde, preconiza o máximo de 15% cesarianas. E baseados nisso que a gente realizou o trabalho. Então, esses números que foram, eu posso perguntar assim, bom, então o que o parto tem a ver com a matemática? Né? Vocês usaram esses dados, e como é que foi, se vocês foram apresentar, afinal, Cauane, um pouquinho, como foi, você concordou com essa ideia do Henrique, ou o Henrique te convenceu que essa ideia era boa, por que vocês se uniram, vocês se conhecem há um bom tempo? Eu e o Henrique, nós nos conhecemos há muito tempo já. E nós já fomos em várias feiras de matemática juntos, assim, como uma dupla. E esse ano foi a nossa última feira e nós decidimos que queríamos participar para fechar o nosso ensino fundamental bem. E ele deu a ideia de fazer sobre partos. E eu achei um assunto bem interessante, só que eu não entendia muito sobre partos. E ele começou a explicar, e aí teve a palestra, e eu me interessei muito, assim, porque os números são surpreendentes. E eu decidi que eu ia ser a dupla dele, de novo. Nós fomos e chegamos a um resultado muito bom. Muito bem. E, enfim, soube, né, antes da gente saber mais, assim, detalhes como foi o trabalho, eu soube que vocês já viajaram quilômetros e pelo ar também, foram longe até apresentar esse trabalho que chama Partomática, né? Isso mesmo, começamos o projeto na feira regional. Na feira regional a gente ganhou a indicação para a feira estadual, que foi realizada... Só um pouco, onde foi a feira regional, Henrique? A feira regional foi realizada em Nova Trento e fomos indicados para a estadual, que foi em Ituporanga. E depois disso a gente conseguiu a indicação para a feira nacional, que foi realizada em Salvador, na Bahia. E conseguimos o destaque lá também. Olha que bacana, vocês conseguiram um destaque, foram indicados para lá e lá ainda conseguiram um destaque. Como é que foi lá, Cauane? Conta pra gente. Eu soube que montaram um stand lá, como foi? Nós chegamos lá e ficamos 5 dias. Só que além de apresentar o trabalho e montar tudo, nós visitamos um pouco da cidade, né? Que é muito bonita. E também
fomos e montamos o nosso stand como um quarto de bebê. E foi bem legal, porque além de tudo, da apresentação, do resultado, nós conhecemos muita gente diferente, porque tinha pessoas e trabalhos de todo o país. E a realidade dessas pessoas é totalmente diferente. E nós conhecemos um pouco mais sobre o nosso país, sobre as pessoas, culturas. Também ficamos no mesmo hotel que todos, tinha 200 pessoas, mais ainda, no mesmo hotel. E fizemos amizades, temos contato com eles até hoje e foi bem bom. Olha, então quer dizer que vocês realizam um trabalho aqui na escola, no colégio de vocês. Vocês vão longe, ainda aprendem, conhecem lugares, é possível viajar e fazer novas amizades. Que enriquecedor, né, e produtivo esse trabalho. Mas agora a gente vai saber o que eles fizeram aqui no colégio. A Cauane já falou que fizeram uma palestra, que teve uma palestra. O que mais e de onde vocês juntaram, enfim, esses dados todos? A gente, para a realização do trabalho, a gente contou com atividades de diversas disciplinas. Por exemplo, na disciplina de ciências, a gente teve que colocar um balão na barriga durante uma aula inteira, simulando uma gestação, inclusive os meninos. Depois a gente teve que cuidar de um ovo por uma semana. Tinha que desenhar no ovo, tinha que levar para todos os lugares que a gente fosse, simulando um bebê. E quer dizer que então vocês estavam querendo demonstrar talvez o impacto que uma gestação, que uma gravidez pode causar na vida de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de uma família, é isso? Levando. E como foi ficar com o ovo uma semana, cuidar desse ovinho uma semana? Com o ovo já foi complicado, né? Porque tinha que levar para todos os lugares, um ovo frágil, tinha que cuidar para não quebrar, tinha que desenhar nele, fazer casinha, um monte de coisa. Depois tinha que fazer um relatório ainda, escrevendo para tudo que a gente fez, como foi, e valendo nota, tudo, cara. Foi bacana, então. E como foi para você carregar esse ovinho, Cauane? Foi mais fácil, talvez, do que para o Henrique? O meu ovo durou a semana inteira, foi tranquilo. O do Henrique, não. Ele derrubou, ele rachou, mas sobreviveu. E acho que foi, não sei, para mim foi tranquilo, assim, eu cuidei bastante dele. Mas também teve alguns que derrubaram. Teve amigos nossos que não durou um dia o ovo. Isso teve um impacto, porque aí eles viram como não tem responsabilidade nem para cuidar de um ovo, imagina de uma criança de verdade. Isso É bem diferente, né? Porque, querendo ou não, nós não temos a mesma responsabilidade que nossos pais agora. Então, eu acho que, assim, para mim até foi difícil cuidar do ovo. Imagina de um bebê de verdade. Entendeu? Então, tem que ter um conhecimento. Vocês também tinham essa intenção, não só de mostrar os dados, que vocês, né, já viram os resultados e a gente vai mostrar isso, mas também de mostrar aos adolescentes, colegas de vocês, do quanto é importante se preparar, né, para poder ser mãe e pai, é isso. E o que o pessoal achou lá na escola? E as professoras, com esse barulho todo, enfim, com essa prática que vocês... De quem teve a ideia de colocar esse balão na barriga? Tivemos na disciplina de ciências mesmo. Com a realização do trabalho, a gente conseguiu envolver o colégio inteiro nesse projeto. Foi realmente bem legal, bem legal. O colégio inteiro se envolveu, todos os alunos participaram, fizeram alguma ajuda para a realização do trabalho. Muito bem, e a gente fala um pouquinho aqui dos resultados, né? Vocês têm alguns resultados que vocês juntaram alguns dados, a gente soube que foram até, enfim, né, rede pública, não sei, alguns dados diferentes que vocês conseguiram também de planos de saúde da região, de Brusque também. Conseguimos alguns dados no DataSUS, dados sobre o número de cesarianas, número de partos no Brasil inteiro, na nossa cidade. Inclusive, no nosso colégio, a gente fez uma enquete perguntando para cada mãe ou pai que tipo de parto cada criança teve. E foi assim que a gente realizou o trabalho. Então, vocês envolveram realmente cada aluno para saber como eles nasceram. E como foi essa enquete? Que perguntas tinham nessa enquete, Cauane? Algumas perguntas eram o tipo de parto, né, que cada mãe teve. Também tinha sobre os partos prematuros, né, para ver mesmo o número de prematuros era maior na cesariana ou no parto normal, ou no humanizado. Tinha também o motivo, né, das cesarianas
E nessa pergunta nós vimos que a maioria das cesarianas foi por opção mesmo da mãe. Ah, tinha uma pergunta. Tinha 3 opções. A opção da mãe, a complicações durante o parto ou complicações durante a gestação. E a maioria foi por causa da opção. Muito bem, vocês constataram então que as complicações são mínimas ou são menores, que o número de cesáreas é elevado, mas por opção da mulher? Foi isso? Muito bem, e que mais? Que mais resultados que vocês conseguiram? A gente conseguiu ver esse resultado e conseguimos ver que no Brasil os números estão muito distorcidos, realmente, principalmente na nossa região, no nosso colégio. Vimos que mais de 80% das mulheres decidiram ter, mais de 80% das cesarianas foram por opção da mãe. Ou seja, cesarianas que poderiam ser evitadas, poderiam ter sido um parto com certeza mais natural, uma coisa muito menos mecanizada. Olha só, enfim, vocês conseguiram com a palestra, levando essas informações, foi fácil convencer as professoras e o pessoal de lá? O que vocês acham? Mesmo com o trabalho, foi um pouco difícil, porque as pessoas, principalmente as mulheres, né, já têm um meio que pouco conhecimento sobre esse parto humanizado, que é o que a gente mais defende, e o parto normal para elas é um parto com dor, com sofrimento, e a cesariana é um meio de amenizar essa dor. Mesmo com a gente tentando influenciar que a cesariana não deixa de ser uma cirurgia e acaba tendo a dor pós-parto, né? Porque o corte, tudo, pode acontecer complicações também. Na verdade, algumas até eu acho que mudaram a opinião sobre isso. Mas a maioria continua achando que o parto, a cesariana vai ser melhor justamente por causa da dor. E nós estávamos aqui, né, conversando um pouco antes, e o Henrique até falou que talvez essa impressão que elas tenham, né, porque não conhecem tão bem ainda o parto natural e humanizado, seria porque os registros são ainda do parto normal, né? Talvez, de que jeito que você falou pra gente, Henrique? Aqui hoje no Brasil a gente tem uma visão do parto humanizado, vem um parto normal, que é um parto muito hospitalizado. A mulher está sujeita a todas as cobranças e regras do hospital. É feita muita intervenção, muita interferência, completamente desnecessária. Coisa que no parto humanizado, que é o parto natural, não acontece. Muito bem, gente, olha a aula que a gente está tendo com esses 2 adolescentes, hein? Que alegria, olha, parabéns. Partomática, o que vocês estudaram, vocês estão dando aula para nós aqui. E a gente volta logo para continuar essa conversa bem gostosa após o nosso intervalo, ok? Já voltamos.